E bora lá. Colocar, houve colocar aqui frente, mas e nós fizemos, a gente voltou aqui, estamos mesclando, né, mas está o último agora, vai ser depois do 5, poder agora ser depois dos capítulos 6, vamos lá, estudos, deixa eu pensar aqui, está aqui, segundo a Coríntios, capítulo 6, virar esse pouquinho, e bora lá. Segundo Coríntios capítulo 5, foi uma nova criação no novo começo, tesouros em vaso de barro, transformados pelo Espírito Santo, poder do perdão que é a paz restaurada e o Deus de toda a consolação. E, segundo Coríntios capítulo, de novo, é a segunda carta de Paulo, onde ele está na região da Macedônia. Ele escreve essa carta para os coríntios, as pessoas daquela região. Pois tinham tomado a decisão de um renovo, de seguir Cristo, de se adaptar, de aprender cada vez mais através das Escrituras. Esse é o sexto capítulo, a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. No primeiro capítulo, eu dou um contexto geral explicando toda essa questão de Paulo, por que ele escreveu essas cartas. Na primeira carta ele foi clareza, ele escreveu essas cartas no canal, aqui, ó. O primeiro de Coríntios, completinho, capítulo 1 ao capítulo 16. Tá? Nós vamos agora dar continuidade com 2 Coríntios, capítulo 6. Bora lá. Oportunidade de salvação e vida em comunhão com Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com eles, também vos exortamos a não receberdes a graça de Deus igual. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo nem consequação, para que o ministério não seja reprovado. Antes, como ministro de Deus, em tudo nos recomendamos a nós mesmos muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, em ações, em prisões, em tudo, trabalho, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, do amor não fingido, na palavra de verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, tanto ofensivas quanto defensivas. A gente tem a parte 5 aqui, a gente vai na parte 2, na 3 e fechou isso. Vou começar a trazer contexto por parte para vocês. Tá? Então, a gente começa aqui, oportunidade de salvação e vida em comunhão. Cada tradução, agora mais na maioria das pessoas, traz exatamente o que ele quis dizer aí que o Amadá é. Ele está trazendo oportunidade de salvação e vida em comunhão com Deus. E nós queríamos e as pessoas que estavam quando ele escreveu essa carta. Ele escreveu na Macedônia dos Coríntios. Então, ele passou por Corinto, ele iniciou o ministério de Corinto junto com Barnabé, junto com outros. Ele vai para outras regiões. A primeira carta que a gente fez, ele escreve de Éfeso, ele sobe para Macedônia, ele acredita passado para Corinto. Então, segundo Coríntios, já começa com a Bíblia, são as pessoas confrontando Paulo, porque ele vai para Macedônia, e aí escreve 13 capítulos, que é a segunda parte da Macedônia para Corinto. E a gente está falando para essas pessoas. E nós, na qualidade de cooperadores também com Cristo, também vos exortamos a não receber da graça de Deus em vão. É importante nós entendermos que nós recebemos a graça de Deus. É importante você entender que o seu ser. É importante você entender que Deus está tentando trazer cada vez mais semente, mais sabedoria para a sua vida. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo aceitável e só morri no dia da salvação. Eu sei o dia que Deus deu para o aceitável. Mas esse probleminha de empresa que passa, não precisa nada.
de novo, né? Isso só ganha dinheiro, você ganha, você perde, a empresa você abre, você perde, relacionamento você tem, você faz. É individual com ele. Ainda isso. É um discurso, né? O que fazem as pessoas chegarem ao ponto de tirar a própria vida, se a vida é sagrada, que faz o desespero, a mente, o coração aflito. Então, quando Deus dá um renovo na sua vida, é para você se transformar num novo vaso, uma nova pessoa. Então, porque ele me diz, eu te ouvi, ele que é Jesus Cristo, eu te ouvi no tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Deus está falando que precisa deles. Não damos motivos de escândalo em nenhuma situação para que o ministério não seja reprovado. Vocês estão vendo de baixo, como assim? Não damos motivo de escândalo. Vocês vão passar por injustiça, por problemas, por várias situações, mas vocês têm que estar com o coração e com a mente nisso, independente do que aconteça. Porque senão você vai viver olho por olho, você vai viver no mundo, e aí automaticamente você não segue Deus. Se você vai viver as ações do mundo, você não segue Deus. Então não damos motivo de escândalo em nenhuma situação. Ah, mas falaram mal de mim. E vocês devem viver com Deus. Entende? Então, de novo, bota o seu jeito no chão e busque Deus. E ele simplesmente vai agir o seu próprio no tempo aceitável e no dia da salvação. Porque é necessário você entender que em todo ponto de inflexão na sua vida, há uma nova correção para que você busque e alcance cada vez mais de Deus na sua vida. Esse é um ponto importante, tá? Sempre que algo acontecer na sua vida, um escândalo, situações de sempre que algo acontecer na sua vida, não vai. Olhe sempre para aquele momento que você precisa mudar. Por quê? Presta atenção. A gente tem que ser sempre que nós encaixamos na vida, a gente entra no automático. E aí, quando algo acontece, a gente sai desse automático. Quando você sai desse automático, é uma oportunidade de você entrar nesse. E, de novo, você viveu no seguinte: a vida é feita de dias bons e dias ruins. Então, você viveu no seguinte. E aí algo aconteceu, ao ponto de tirar do automático. Te tirou do automático. Esse sprint, ele trouxe quais coisas boas. Você se transformou nessa fase numa pessoa melhor. E quando você parou, quando você saiu do automático, você não conseguiu refletir os pontos de melhor em você. Não, mas é que me fizeram uma. Sempre isso, essa essa vitimização, tá? Em você, aonde você vai melhorar. Isso nós estamos falando. Então, não dê escândalo em nenhuma situação para que o ministério não seja reprovado. Se Deus escolheu você, ele tem um ministério na sua vida. Então, não dê escândalo independente da revelação que aconteça na sua vida. Permita que Deus haja e ele vai agir o seu favor. Antes, como ministro de Deus, em tudo nos recomendamos a nós mesmos. Antes, como ministro de Deus, em tudo nos recomendamos a nós mesmos. Então é importante você entender, ele vai falar embaixo aqui, tá? Você toma cuidado com as pessoas que você escolhe para a sua vida. Fale com todos, se relacione com todos. Mas é importante você entender que, de fato, você vai viver amizades verdadeiras, relacionamentos culturais, sociedades, negócios, porque é necessário que há essa recomendação. Se estamos falando de pessoas que estão buscando o mesmo propósito, se estamos falando de pessoas que acreditam em Cristo, que acreditam no que nós estamos falando, e é necessário essa recomendação. Na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, o amor não fingido, na palavra da verdade, o poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto ofensivas quanto defensivas. É a oportunidade de salvação e a vida em comunhão de Deus, independente da situação. Vivendo como ministro de Deus em tudo. Vamos ver o que ele fala para a gente. Ele falou lá para os coríntios, mas eu tomei a decisão de me quebrantar, eu tomei a decisão. Eu olho para trás e há um antes e depois. O dia 5
de dezembro de 2021, no meu batismo, nasceu um novo Marcos. Antes era um outro. Não é, de novo, as pessoas acham que é sobre Camilo, quer dizer que você era muito errado. Quando acontecer na sua vida, você vai ter quem realmente entende a situação. E já entendeu, na verdade. Deixa eu voltar para ele. Vivendo como ministro de Deus em tudo. Então, o que Paulo está falando para os coríntios? Tomaram a decisão de conversão, que tomaram a decisão de seguir Cristo, que tomaram a decisão de entender o que o Espírito Santo deixou para nós. Por quê? Que nenhuma dessas pessoas percebeu. Isso aqui está acontecendo em média de 20 a 25 anos depois da morte. Nós estamos falando aqui de 54, 60 pós-nascimento de Cristo. Cristo morreu em 33. Nós estamos falando de 20 a 25 anos pós-morte de Cristo. Paulo, que está narrando tudo isso para a gente aqui, quem está escrevendo tudo isso para a gente aqui, já não conheceu Cristo. Foi transformado e batizado através do Espírito Santo. Nasce um novo Paulo através do Espírito Santo. Essas pessoas que estão recebendo essa carta, Paulo não mandou a carta para os coríntios todos. Ele mandou a carta para os coríntios que tomaram a decisão de seguir Cristo. Mas essa palavra não me toca ainda. Ele para você seguir. De novo, se você seguiu esse ritmo, Paulo está falando para você também. Siga essa palavra, a oportunidade de salvação de Deus, e agora vivendo como ministro de Deus. Por honra e por desonra. Como fanha e por boa forma. Como enganadores, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas bem conhecidos. Como aqueles que parecem morrer, mas na verdade vivemos. Como castigados, contudo não mortos. Como se estivéssemos entristecidos, mas sempre alegres. Como se fôssemos pobres, mas enriquecendo a muitos. Mas enriquecendo a muitos. Como se nada tivéssemos, mas possuindo tudo. O que ele está falando aqui, gente? Ó, sequência. Nós precisamos, não damos motivo de escândalo, não tem nenhuma situação. Ah, mas estamos falando que eu sou um enganador e, na verdade, eu não sou. Você quer a ajuda de Deus ou você quer viver o mundo? Ah, mas estão falando que eu desonrei uma situação, mas você quer a ajuda de Deus ou você quer viver o mundo? Ele está trazendo várias situações. Então, nós não damos escândalo. Entendeu? Você realmente se converteu, você realmente entendeu o que Deus fez na sua vida, você realmente entendeu que é um antes de Marcos e depois de Marcos, antes de João e depois de João, antes Paulo e depois Paulo, antes Pedro, antes Fernanda, antes de. Fala o nome dele. Joaquim, tanto faz. Pedro, Paulo, nosso queridíssimo mais novinho. Antes Marcos Filho, antes Ariel, antes Bela, antes vencer. Se você entendeu que há um antes e um depois, você vai entender o que Paulo está falando dessa. Se não há, fique em paz. Busca outra coisa na internet. Isso daqui é para quem já tomou a decisão de entender que é bom. Isso aqui já é para quem tomou a decisão de entender que, de fato, nós nascemos para morrer. E se nós estamos nessa terra, nós precisamos seguir o que Deus tem das nossas vidas. E aí, depois, todo o resto que é falado em Deus, não é todo o resto de casa. Não é isso. Ele está falando aí do básico, tem contexto. Ele está falando disso. Você quer ganhar dinheiro, você quer fazer as coisas do na sua vida, busque cada vez mais conhecimento, estudo, relacionamento. As coisas vão acontecer para você, depende dos problemas. Deus está falando aqui da paz de coração, da paz mental, de você sentir uma vida plena e de você não ter faltas. É isso que Deus está falando. A partir de nós, vivendo como ministro de Deus em tudo. Independente se tiver como um enganador e você sabe que não é, por infâmia, por desonra, querido, eu estou contando por isso. O Messias tem que ele fazer demais. Você acha que vai me apedrejar ou vou fazer meia dúzia de coisas que eu estou fazendo? Leio para vocês, capítulo por capítulo, que o homem abençoado, abençoado por Deus, tem que Deus. De novo, é importante você ter essa clareza. Relacionamento com Deus e separação do mal. Ó Coríntios,
nossos lábios se abrem para vocês e nosso coração se alargou. Vocês não têm limites em nós, mas estão limitados em seus próprios afetos. Portanto, como justa retribuição, falam como a filhos, Paulo falando de como seus filhos deles. Filhos dele. Amiem-se também vocês. Portanto, como justa retribuição, amiem-se também vocês. Não fiquem em grupo desigual como os incrédulos. Como assim não fiquem em grupo desigual? Você está se comparando com quem? Você entende? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que você admira? Eu quero Deus na minha vida, mas eu admiro o meu vizinho e eu sei que não fiquem juntos desigual como os incrédulos. Pois que sociedade pode existir em justiça e iniquidade? Ah, mas você não tem noção da injustiça que eu estou passando. Você não entendeu, Deus. Você vai passar até o dia da sua morte, pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, você vai passar por coisa. Não se aproxima mais de Deus para isso não te preocupar. Você vai passar bastante coisa. Mas não fique em jogo desigual como os incrédulos. Pois que sociedade pode existir entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que afinidade tem o crente com o incrédulo? E que conexão pode existir entre o santuário de Deus e os céus? Pois vocês são o santuário do Deus vivente, conforme Deus declarou: habitarei nele e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E eu serei para vocês um pai, e vocês serão para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ah, quer dizer então que a partir do momento que eu aceitar Deus, eu tenho que tratar os outros como diferentes. Não. Tipo, você vai ver lá a passagem do Cristo, a gente fechar a Bíblia fechou. Deus é tão bondoso com nós, apesar de nós não sermos bons, que ele mandou o filho dele como homem. Estava tão difícil das pessoas entenderem a nossa vida. E o que é a nossa vida entre nascimento e morte? Que o Messias veio como homem, para que nós pudéssemos entender os fatos dele. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Você não via Cristo batendo na porta de um ladrão, falando: ô querido, vem cá, por que você rouba? De uma prostituta, e falando: querida, por que você faz isso? De um enganador, e falando: não, querido, vem cá, por que você faz aquilo? Ele agia, curava, realizava milagres, trazia sabedoria, questionamento para quem? Ele foi curado. Que também tem uma coisa. Isso ainda sempre aberto. Oi? Jesus nunca faltou. Então, tipo assim, pare de ficar. Ó, quando eu falo, deixou na minha cabeça. Pare de pegar a prosa com a mão. Siga a sua vida, cuide da sua vida, viva a sua vida ao ponto de você florescer. Pessoas que passaram por problemas, não, mas esses dois passaram por muito problema. Como que eles estavam ficando desse jeito? Como que eles tiveram filho deles do jeito que eles tinham? Como que eles viram? Olha o tanto de problema que esse casal passou. Eu também quero viver essa paz. Não, você vai sentar comigo com a esposa e nós vamos fazer, sabe bem com você? Vamos te direcionar para. Vamos saber o que é individual. Eu não posso para te salvar. Você vai se salvar. Você vai conseguir enxergar nas dificuldades que nós passamos e como nós agimos, talvez que não há necessidade de agir errado, que é o que eu vou te falar. E nada você vai dizer: olha, mas eu só fiz aquilo que foi injustiça. Olha, não, Deus. Porque não é sobre a situação, é sobre o seu coração e a sua mente. E aí, se você tudo vai resolver no braço, você vai ficando mais lugar. Você vai ficando uma pessoa virtuosa, uma pessoa nociva, uma pessoa que deseja uma coisa, uma pessoa que vira pedra de tropeço na vida do corpo. E você nem percebe. Aquela pessoa pura, porque todos nós aquela pessoa pura começa a endurecer o coração com a dor da vida. Entende? Daqui a pouco é uma coisinha aqui, outra lá, e daqui a pouco endurecer o coração. E aí você tem duas frentes, vai tirar um momento secando, e fala: meu Deus, não é assim que eu quero viver.
Isso. E aí, para que o Marcos e a Fernanda seguem? Se olhar para a nossa vida e falar, meu Deus, eles já passaram mais por do que eu. Como é que eles falam de Deus, eles buscam Deus, eles tiram do Deus por eles? E o que eles fazem? Que aí eu vou te dar o caminho. Isso. Mas eu não posso te ajudar. Tá entendendo? São coisas separadas. Entende? Aí que deveria saber, claro. Ah, mas eu vou fazer negócio com a amiga. É bom para você o negócio fazer. Os dois há um combinado no contexto. Olha, mas me proporam uma relação diferente. Combinado nos 3, nos 4, nos 5. Vocês todos estão de acordo com o que está sendo feito. Ninguém está agindo errado com ninguém aqui. Não segure em Deus com as decisões da sua vida. Isso é fascinante. E seja independente de Paulo está falando. Independente de você ser um enganador, passar por enganador sendo verdadeiro, passar por desconhecido sendo conhecido, passar por desonra sendo honroso. E Paulo está falando aqui, independente de qualquer situação, vive no ministério de Deus, mesmo tudo, você escolheu isso. Ou então fala o seguinte, ou então, se os seus dias te darem nessa vida, esquece Deus. É mais digno. Ele simplesmente esquece isso e fica usando a igreja. Não. O que eu estou falando com vocês? Né? Eu estou olhando para vocês que não perdem a vida. Eu não estou dando opinião. Estou pegando o segundo Coríntios, capítulo 6. Aí é difícil entender a vida. Não é poder ter. Difícil. Porque eu acho que ia falar, super falaram, super bem. É uma versão novamente atualizada da Sagrada Jornada. Cidade bem para o Brasil. Eu tive que tem espaço para vocês. É difícil entender. Então, o que eu estou fazendo? No momento, a Bíblia foi extremamente complexa. Hoje eu consigo ver. Você está pegando esse sentido a cada passo da minha vida. Eu estou trazendo isso, não. Estou trazendo para você versículo por versículo, capítulo por capítulo. Sabe por quê? Porque a única forma de você melhorar o seu coração, a sua mente, é uma história da educação. Então, eu estou te questionando, eu estou te direcionando, vivo da vida. Você sofra menos as coisas da vida e para que você também fique mais sábio. Fechamos aqui, segundo a Coríntios, capítulo 6, fizemos lá o 5. Como é que foi o 5, 4, 3, 2, está lá. Hoje, nós estamos falando somente do capítulo 6. Paulo, no capítulo 6, ele focou na oportunidade de salvação de Deus, vivendo com o de Deus em tudo, e relacionamento com Deus, separação com ela. É importante você entender quem você é. Porque senão você vai ficar em julgo desigual com os grandes desafios. É o fogo que Deus tem para a sua vida. Vamos tentar ser livre nessas palavras. Você vai acabar de se comparar no teu carro. Ponto de reflexão do capítulo 2 Coríntios, versículo 6. Viver com propósito, a graça de Deus não é igual. Nesse capítulo, Paulo exorta os coríntios a não receber a graça de Deus em vão. Ele destaca a importância do momento presente, com o tempo aceitável e o dia da salvação. Isso é crucial para aqueles que se encontram no meio de dor, especialmente aqueles que ainda não compreenderam que a vida é um dia maravilhoso ou que andam angustiados e ansiosos. A graça de Deus oferecida é uma oportunidade para transformar as vidas. Você quer isso, você está cansado de aflição, você está cansado de algo acontece, você está angustiado, Deus vai fazer com você. Para refletir quantas vezes estamos absorvidos pelas nossas próprias dúvidas e esquecemos de que uma graça de Deus. Desperdiçando a oportunidade de experimentar uma plena e significativa. Lá. Quanta coisa você deixou passar porque você estava Deus te entregando? Eu te entreguei em sinais, mas você não estava
Quantas vezes estamos tão absorvidos pelas nossas próprias lutas e esquecendo de viver de acordo com a graça de Deus? Deus ele vai te direcionar para o melhor para você realmente quer. Mas você precisa estar com o coração. Aplicação para a vida, seguindo isso. Para aqueles que se sentem capazes e importantes, reconheçam que a graça de Deus não é limitada pelas suas capacidades. Deus não só está pelo qual você acha que eles têm deles. Ele quer que você busque viver de acordo com essa graça, seja livre que ele o transforma. 2. Vida de contraste, sofrimento e alegria. Paulo descreve que sua vida como ministro de Deus, destacando os extremos de sofrimento e alegria, de pobreza e riqueza. Ele apresenta um paradoxo que desafia a lógica mundana. Isso é especialmente relevante para aqueles que se acham em crise e beirão a depressão, ou que se sentem pobres, mas poderem enriquecer a muitos. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui da gente, como a gente precisa estar bem para tomar essa decisão, para entender o que Deus quer para as nossas vidas. Né? E para entender, de fato, se nós estamos prontos já para poder viver como ministro de Deus. Porque Deus quer, independente de pobreza e riqueza, independente do que ele fala, trazendo como ele colocou, apresenta um paradoxo que desafia a lógica. Eu gravei exatamente esse vídeo. E aí, minha esposa falou que ficou longo demais, gravado, bonitinho, eu senti necessário. Não é isso. Não é isso. Não vai ter nada. E aí, agora a gente acabou de ir na praça, tomando chimarrão, as crianças lá fazendo o titirique. O Marquinhos de 3 anos, ele tá as crianças fazendo titirique lá na praça, tudo mais, ele tomando chimarrão. E aí eu falei, puta, eu vou pra casa. Eu vim pra casa antes, já tava todo mundo aqui. E aí a gente jogou. Eu me senti. Tá saindo outros. Tô eu fazendo aquilo e esposa no fundo gritando. Glória a Deus! Salve Jesus, papá! Glória a Deus! Por quê? Eu senti que agora eu tô preparado para que vocês estão acreditando que Paulo tem mulher. Eu estou tomando várias decisões da minha vida. Eu estou percebendo que tem dias que Deus está ocupado, mas não vem de decisão, calma. Segura! Essa decisão é daqui a pouco, não agora. Agora é momento de decisão. Presta atenção, porque você precisa decidir. Agora recua. É necessário nós estarmos bem para entender o que Deus quer para nós. Para refletir em grupo. Como podemos, como cristãos, equilibrar o sofrimento e a alegria na nossa vida, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Aplicação para a vida. Para aqueles que estão em dívida, beirando a depressão, busquem conforto na comunhão com Ele e permitam que Ele os enriqueça, mesmo em meio à adversidade. Você vai ter que, quando você passar por um problema grave, você vai ter que tomar muita decisão também, meu amigo. Você tem que estar com a cabeça e o coração. É que uma decisão atrás da outra. Ponto 3. Separação primal e como diz Deus. E que está trazendo aqui esses pontos de reflexão desse capítulo. Ponto 3. Falta concluir, exortando os coríntios a se afastarem do mal, e conclui, exortando os coríntios a se afastarem do mal e a se preservarem dos incrédulos. Por que ele está falando isso? Porque tanto na primeira carta aos Coríntios como aqui, eles percebem que daqui a pouco os príncipes, e daqui a pouco eles estão ouvindo pessoas erradas. E aconteceu em Coríntios. E daqui a pouco tinha pessoas sopeando palma. Se vem que ela pegou aquilo. E daqui a pouco tinha as que tinha meio da história. E só mortais. Tinham pessoas que essa carta, olha que carta isso. Essa galera chegava, né? Tinha gente que falou assim, mas olha só, se vocês têm pessoas que estão sempre com palavras de Deus. Você sabe, tipo, eu tô precisando estar pronto, fica assim com bem, passa de outra coisa, só dá pra vir da roda. Então, de novo. Alguém via essa carta e falava, mas a gente ia falar do texto. E aí tinha pessoa que estava se ficando carta e assinando como se fosse algo. Pessoas que diziam pela uma coisa. Outros ouviam como ministro da palavra. E aí as pessoas estavam só. Uma pessoa que está falsificando a carta como Paulo, ela já sabe que ela é uma pessoa do.
Então, você fala o seguinte, inclusive, para se passar por isso. Estava acontecendo isso. Então, por que ele fala para a gente? Falta um concurso de orgânicos políticos a se afastarem do mal e a se separarem dos incrédulos. Se vivendo de olho de vocês que tomaram uma decisão de nascer de novo, que entenderam que são borra, que entenderam que nasceram para morrer, que não entenderam a lógica dessa vida através do Messias, através do Cristo, através do direcionamento do Espírito Santo. Se já é difícil entre vocês, se vocês começarem a se comparar com incrédulos, se vocês se permitirem incrédulos a todo momento, mudem na direção que Deus quer para as suas vidas, esquece. Então, Paulo destaca a incompatibilidade entre a justiça e a iniquidade. Isso é vital para aqueles que estão sendo sentido, ou que ainda não compreenderam a Bíblia como dia. Você não entendeu a Bíblia ainda. Paulo vai falar para a gente, em 1 Coríntios, de um pai com seus filhos, que simplesmente viu Paulo expulsando demônios, e aí ele foi lá expulsar demônios. Os demônios foram para dentro dele, para dentro dos filhos dele. Paulo é Paulo, querido. Não quer ser Paulo. Você entende? É importante você entender em que fase da vida você está. Ou se ainda a Bíblia você não compreende o que a Bíblia tem para você ainda, não segue o passo, entende? Eu entendi que eu sou pó, eu me quebrantei para Cristo. Eu, depois de consciente, adulto, entendi que essa vida não pode ser nascer e morrer, tem alguma coisa a mais. E como que eu não compreendo essa coisa a mais? A partir do momento que eu abri meu coração e minha mente espiritual. Mas para isso eu preciso colocar para fora. A palavra tem poder. Meu Pai amado, eu na minha pequenez, eu simples ninguém, pô, entendi, não existe vida longe de ti. Eu gostaria que a minha vida nascesse de novo ao partir de hoje. Que esse mergulho nessas águas, Pai amado, fosse o sinal e a data de um renovo. Que a partir de hoje, sempre que eu estiver abastecido, eu consigo entender os seus sinais para a minha vida, Pai amado. Para que todos enxerguem Cristo nas minhas ações. E para que eu possa viver cada vez mais em paz, independente das ações, das injustiças e de tudo que essa vida vai me oferecer. Você está pronto para isso? Não faz o passo a passo. Senão você vai estar lendo aqui o segundo Coríntios, capítulo 6, não vai fazer sentido nenhum para você, e você ainda vai falar besteira. Entende o que eu estou falando? Vamos lá. Fechando aqui, quais são as áreas de nossas vidas onde precisamos nos separar do mal, buscar uma comunhão mais forte de Deus? Quais são as áreas? Tem área que normalmente você fica mais exposto, aí você está sempre pelos mesmos problemas. Essa área não dá mais para você não estar perto de pessoas que entenderam que são bom. Ah, mas aí eu vou me limitar. Deus vai dar conta de trazer as pessoas certas para fazer negócio com você. Ah, mas o meu problema não é negócio, Marcos. O meu problema é relacionamento. Então Deus vai dar conta de trazer a pessoa que tem a ver com você. Não, Marcos, mas o meu negócio não é relacionamento, não é trabalho, é amizade. Eu me sinto sozinho. Eu sempre termino as minhas relações de uma forma muito ruim, por coisas que eu percebo e vejo. Deus vai dar conta de trazer os amigos certos para você. Bote o bendito do joelho no chão. Te coloque na posição de pó. E peça para que Deus te dê sinais para que você tenha uma vida plena, direcionada por Ele, através do Messias. Qual é essa área da sua vida que você diz, não dá mais para misturar incrédulo com quem acredita. Não dá mais para você ter pessoas que não acreditam nessa palavra que você vai tomar decisões. Não dá. E não é que você é melhor que ninguém. Porque ali, normalmente, um maligno vai agir na sua vida para tentar te descredibilizar. Qual é essa área? Que você precisa se separar do mal e buscar uma comunhão mais profunda para assim encontrar propósito e sentido. Eu já sei onde Deus está ganhando. Eu já sei qual é o propósito. Eu vou ganhar a vida das pessoas que têm que ganhar para cá. Eu já sei que nessa área não dá mais para mim. Não dá mais para eu misturar. Aplicação para a vida. Para aqueles cuja vida não está fazendo sentido, busquem compreender e experimentar o Deus através da separação do mal e de cumprimento com a sua palavra.
É isso. O seu propósito está ligado ao quê? Principalmente no seu propósito, quando o marido vai criar isso. Acredito que seja bizarro, como o Paulo está falando. Principalmente no seu propósito. É onde ele quer que mesmo você sendo uma pessoa verdadeira, você está descobrindo. Mesmo você sendo uma pessoa que não você passa por isso. Mesmo você sendo uma pessoa de boa fama, você passa por uma pessoa infame. Mesmo sendo uma pessoa bem conhecida, você passa por um desconhecido. Mesmo vivo, você passa por uma pessoa moral. Mesmo recente coisa, eu vou entender o contexto de Paulo falar. Então, de novo, existe na vida de todos nós, existe algo que além de estar o seu valor, está o seu valor, é onde Deus deixou ali seu tamanho. Ele pode conhecer. Então, nessa área, você precisa ter mais cuidado. Você precisa não puxar. Estamos segundo a Coríntios, capítulo 6. De novo, quem entendeu 5, 4, 3, 2, 1? Quem entendeu que foi essa carta? Foi a primeira carta? Tem coisa para cá. Aí você vai. Que nós estamos fazendo há 10 meses, lendo capítulo por capítulo, que a palavra de Deus é breve. Se você compreender isso aqui, como Paulo fala, você vai aprender cada vez mais. Morrer é luta, viver é isso. Então, se eu não vou tomar decisões baseadas nisso que é para a minha vida, eu vou voltar a ser uma pessoa chateada, uma pessoa com o coração endurecido, uma pessoa aflita, uma pessoa que cria situações, sai da sua mente e cria situações, sai da sua mente dos calores que a vida não tem glória para tudo. Então, a maioria das pessoas, elas começam a ficar paranoicas, começam a buscar, criar situações, buscar situações. Deus vai evitar. Deus vai evitar que você passe por problemas. Você vai continuar passando por problemas. Você sempre vai continuar tendo algo de várias de ganha, de perda, de morte, sempre vai ter. Mas você vai estar com o coração quase com a mente e vai estabilizar a sua decisão. É isso está não está todo mundo apagado de verdade. Isso te coloca a vez em paz, coração em paz, melhorando a sua tomada de ação, não é você. Mas limite. Entenda essa palavra para você compreender. Mas para mim não é assim. Talvez você vai acostumar. Talvez você não entendeu o ritmo. Talvez você nem compreendeu o passo a passo. Talvez você nem se ache bom, você se ache melhor do que isso. Talvez você nem entendeu que você nasceu para morrer. Talvez passo a passo. No capítulo 2, versículo 2, está fazendo sentido. Você não está fazendo passo a passo. É uma coisa de cada vez. Ou continua vivendo, ou você sempre se tirado. Tem uma pessoa ali que a vida só está melhorando. Deixa que sozinho não vai encontrar isso. Entendeu? E não é sobre passar problema, não passar ajuda. Olha, eu tenho um amigo que está enfiado nas drogas. Se você for mais livrinho, falando só. Você só tem que falar para ele assim. Busca Deus. Deus quer ajudar. Deus quer limpar o seu coração. Ache que você, através da sua vida e do jeito certo, você está despertar sentimentos ruins, através da sua vida, e qualquer coisa que aconteça, nós precisamos de mas fechamos 2 Coríntios 6. Eu e você precisamos entender qual é a área da nossa vida que Deus nos deu talento para que esse talento floresça e mude as nossas vidas e a vida de outras pessoas. Deus quer para a sua vida, somente para a sua vida não é Deus. O que Deus tem para a sua vida é que vai mudar a sua vida. E a sua vida mudar, ela vai mudar a vida de outro. Vai trazer outros para a palavra, vai trazer outros para o ministério, vai trazer outros para Deus, vai trazer outros para a glória. Porque se não for assim, não é Deus vai vir para a sua vida. Aonde está o seu talento? Porque é ali que o maligno quer vir.
é uma lei que você tem que guardar cada vez mais que seu coração e a sua mente a sua tomada de decisão. Porque é ali que o mal vai tentar te credibilizar. É ali que o mal vai tentar fazer algo errado contigo. Entenda seu talento, preserve ele, que foi Deus que te deu. O nome de Jesus Cristo. Bem, volto com vocês em 2 Coríntios, capítulo 7. Nossa. Free audio post-production by alphonic.com.